Então, gente, hoje vamos fazer um vídeo do mago, então, do autoentusiasta ou mago. Ele vai responder o quê? Vai responder perguntas que fazem no comentário. Vai responder o comentário. Qual comentário? Os comentários seguidos que aparecem para o autoentusiasta. O que diz o pessoal? O que está procurando o pessoal? Na maioria dos comentários aparece o dizer qual. Autoentusiasta, minha Renegade está falhando. Tu sabe o que é? Pois é, eu vou ter que perguntar para a lâmpada. Porque tu não falou nada, só perguntou, minha Renegade tá falhando. Tu não falou se ela é 1.8 flex, tu não falou se ela é diesel, tu não falou se ela é 270T, tu não falou o que tá falhando, tá dando um pipoco, o que tá acontecendo? Tá sacudindo o motor, o que tá acontecendo? Tua Renegade está só falhando. Nossa, mas isso pode ser um monte de coisa. Como o entusiasta vai saber o que está acontecendo com a tua Renegade? Se tu nem fala o que tem na tua Renegade, ela só está falhando. E agora? Vamos dar uma olhada lá então, o que pode ser? Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Então, gente, vamos começar de novo mais um vídeo de ignição de Renegade, então, né? Que é o problema que tá dando bastante, então, tem bastante comentário e o pessoal tá bem perdido. Já tem um monte de vídeo no canal aí do entusiasta mostrando como mede a bateria com o multímetro, o que tem que dar uma cuidada nos cabos de vela, nos cabos de bateria, ver se eles não estão soltos, que acontece, cabo de bateria tá solto, isso também dá falha, né? O mais comum de todos, então, é o cabo, que é aquele outro tipo, então, de cabo, que tem um sensorzinho aqui do lado, que é só um pininho, assim, ele dá folga, o carro começa a falhar, tem que cuidar isso aí, tá? É algo simples de se fazer dar uma vistoriada, assim, meio por cima, tá? Então já tem vídeo também mostrando aqui como mede a bobina, como mede a vela, tá? Já tem vídeo mostrando como mede isso aí, tá? É só multímetro e um pouco de expertise, tá? Tem que ter um pouco de expertise para fazer isso aí. Eu vou ir deixando os cardzinhos aí tudo em cima aí aonde mostra. Já tem os vídeos então da bateria e do cabinho aqui, tá? Já tem esse vídeo, eu não vou fazer de novo. Já tem o vídeo aqui então da bobina, como tu mede, tem mais de um até, tem uns 3 já que problema de bobina, até de quando tu tira a bobina e bota ela de volta e daí não coloca ela direito e ela começa a dar uns pipoco, tá? Já tem vídeo então da sonda lambda, a sonda lambda dá problema também, tá? Ainda não tem vídeo, então do sensor de rotação, que ele desce aqui o fiozinho aqui para baixo aqui, tem que vir por baixo, de baixo para cima, que eu ainda vou ter que fazer esse vídeo, se dá para tirar de baixo para cima, o sensor de rotação, esse dá bastante problema também, sensor de rotação, bobina, sonda lambda e cabo de bateria solto,
são os que mais dão problema, tá? Os que menos dão problema e fazem parte desse conjunto todo aí, então é o sensor de fase, então, do comando de válvula. Esse sensor aqui eu não vi ninguém falar que deu problema. É interessante esse sensor aqui, ó, sensor de fase, porque ele sabe a fase certinha, ele que, né, que mede lá a fase certa, para daí a bobina dar a faísca na hora certa, quando é para dar, tá? E os bico injetor injetar também na hora certa, tá? Uma das coisas que tu não tem como medir agora sim, que eu até não tenho vídeo também, é da medida dos bicos de injetor, como tu consegue medir eles, tá? Uma dica que eu posso dar, que funciona também, porque se o bico injetor está funcionando mal, provavelmente quando tu tirar as velas, né, tu vai numerar as velas, tu vai numerar as bobinas não tem posição certa, tá, nem as velas, mas tu vai numerar e vai ver, essa vela tá branquinha, essa tá certinha, a segunda vela da outra bobina, como é que ela tá? Ah, essa tá preta, botou ali, essa tá preta, a segunda tá preta. Então, tu vai dar uma olhada nessa bobina. Se essa bobina tiver com a mesma medida dessa, né, mesma dessa e mesma dessa, nós não temos problema de bobina, né? Que é o 0,8 na menor escala de resistência do multímetro, né? Vou mostrar o multímetro aqui. Na menor escala de resistência do multímetro, até 200 ohms. 0,8 até 1,2 é a tolerância. Coisa que ninguém faz também e depois dá problema. Não mede qual é a resistência das ponteiras. As ponteiras têm resistência também, tá? Então, ninguém faz isso. E depois acaba comprando bobina nova e nem é bobina, é outra coisa, tá? Então, nós temos problema. Então, se tu vê, tu foi tirando e a segunda tá preta, a segunda vela tá preta, dá uma olhada melhor naquela bobina. Se a bobina tá certinha, igual as outras, tu tem um problema de bico injetor. É difícil? Não é difícil fazer uma avaliação rápida assim. Tu tem um problema. Vai ter todas as bobinas, elas pode ter uma diferença entre elas, tipo, um pouquinho? Pode. Não pode ter uma diferença enorme. Não pode uma estar 0,8, 0,8 e essa aqui tá 2,7 e essa aqui 0,8 de novo. Tem uma coisa nessa bobina aqui. Tu já vai pegar essa bobina aqui e vai vir na vela dela e vai ver se a vela tá preta. Ó, já achou um problema de bobina. Agora, se todas as bobinas tiverem certinha, tu mediu as velas, vou botar o vídeo das velas também, mediu as velas. Ela é até difícil de estragar, tá? Normal é estragar a vela de moto, vela de carro, ainda mais essas de irídio aí, tá? Tu vai ter um problema de bico injetor, tá? Um problema de bico injetor. Não é difícil. E se todas as velas tiverem preta, todas elas, tu mediu as bobinas, tu mediu, essa tá certa, essa tá certa, tá certa, tá certa. Qual é o problema? Dá uma validada. Sonda lambda. Então o problema é sonda lambda. Vai nela. Tu tem um problema de sonda lambda. Claro que, né, tem outras coisas no carro que dá problema. Dá também a borboleta do TBI travada, né? Ela travando em algum momento. Uma limpeza de TBI também é válido. Uma limpeza de TBI. Mas o mais comum que está aparecendo nos comentários e o que eu vejo de vídeo por aí é uma ou outra bobina, não são as 4 bobinas, elas não estragam as 4 junto. Normalmente estraga 2 de uma vez, tá? As mais antigas, Renegade mais antiga, já estão começando a dar muito problema então de sonda lambda. Eu já tive esse problema,
tem como diagnosticar ali andando. Eu já fiz vídeo, já tem uns 4 vídeos sonda lambda, tá? Bico injetor eu não tenho nenhum ainda, porque eu não vou tirar esses bicos aqui para fazer vídeo, né? Pelo preço que me pagam aí no YouTube, né? Só se eu tiver problema neles, daí eu vou tirar, tá? Então, bobina já tem vários vídeos. É só olhar os vídeos, tá? Eu vou fazer uma playlist só disso aqui, de problemas comum, que é bobina, sonda lambda, sensor de rotação e bateria. Eu vou deixar isso tudo junto numa. Tu vai lá naquela playlist e vai medir passo a passo aqui. Se nada disso aqui tiver errado, sensor de rotação, talvez, ou então sonda lambda. E mede também certinho a bateria. Bateria também tem que estar certinha. Ela tem que estar naquele... Tem aí já o pico do CCA dela aí, já tem o vídeo também. Mede, tá? Então, se tudo isso aí que eu falei agora, tu olhar e não conseguir fazer algo meio simples assim, então tu vai ter que simplesmente levar no mecânico e deixar ele fazer o serviço dele, né? Não tem como eu te ajudar, eu não consigo passar por dentro do celular e aí medir o carro para a pessoa, tá? Tem muito comentário assim, daí arruma uma coisa, mexe a coisa e outra coisa, e é sempre assim, tá? Eu não tenho como ajudar. Eu tô fazendo os vídeos aqui, tá enjoativo já esses vídeos aqui de carro falhando, né? Que é algo meio simples, parece que meio básico, e o pessoal não tá se acertando. Então é isso aí, o entusiasta respondendo mais um vídeo. Então, o que meu carro tem? Ele tá falhando. Cara, se fosse pipoco aqueles, experimenta tirar uma bobina, botar em outro lugar, simples. Uma chave 10, tira o conectorzinho da bobina aqui, troca essa bobina por essa por essa, e vê se para. Algo simples, eu não vejo dificuldade nisso. Então, é isso aí por hoje. E no vídeo também esqueci de mencionar, então, que o alternador faz parte disso aí. Se ele estiver carregando mal ou daqui a pouco para de carregar em alguns picos aí, pode dar problema também. E tem a válvula de purga, também pode dar um problema, mas é mais raro também. E outra coisa é o abastecer o carro até o chorinho aquele, né? Até o gargalo, isso também pode dar problema, pode estar entrando combustível ali pelo suspiro do tanque lá e tá indo para o canister e sendo puxado pela válvula de purga, também pode dar problema. Claro que tem o sensor MAP, nós temos sensor MAP ainda, que pode dar problema, mas é mais raro. E eu também vi um vídeo que o coletor, que é de plástico ali, rachou por baixo, daí ninguém via, daí só o mecânico mesmo para fazer o teste da fumaça ali para saber onde está saindo a fumaça. É, coletor rachado, também pode dar problema. Então eu vou fazer uma playlist só de Renegade falhando ali, tudo que falha, tudo que eu tenho de vídeo que serve ali para te fazer um teste ali da Renegade falhando ali, tu consegue fazer em casa, eu vou botar tudo em uma playlist. Vai ter que dar uma olhada nos vídeos ali para ver se tu consegue testar em casa isso aí. O melhor mesmo seria levar o mecânico e trocar tudo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso que um amigo meu fez, e eu acho que ele estava certo. Então lembrando que no canal agora também tem o Valeu Demais, que é uma bonificação aí, se eu te ajudei, e também estamos traduzindo em 5 línguas, então, por enquanto, é só a legenda, né, e o YouTube está traduzindo automaticamente o áudio para inglês americano também, mas que eu tive vendo não está ficando muito bom não, porque
eu falo muita gíriazinha de né, então, aí, e isso não tá dando certo, porque não tem tradução para inglês para isso. Tá dando errado isso aí. Então, até o próximo vídeo. Se o vídeo te ajudar, não te esquece de te inscrever, né? Ajuda muito o canal isso. Vai aparecer o card aí no centro da tela agora em 3, 2, 1. Apareceu o card. Vai direto pro canal lá e olha lá no canal o vídeo completo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.